Arte e Cultura Terê. Vamos bater um papo sobre todas as expressões artísticas em Teresópolis e fora de Teresópolis. Se você gosta disso, não sai daí não, fica ligado. Sejam bem-vindos ao Arte Terê Podcast. A gente está aqui no nosso episódio piloto. Você tá junto com a gente em nossa estreia para falar sobre arte, para falar sobre cultura, para falar sobre essas variadas expressões artísticas que a gente tem sempre oportunidade de ver ou nem sempre chega pra gente, mas que é um campo riquíssimo na nossa cidade. E aí, gente, tá aqui para falar sobre isso com duas queridas, duas moças que estão saindo do ensino médio, duas hoje já amigas queridas, a Maria Antônia e a Ana Clara Gatto, com quem eu tive o grande prazer de trabalhar durante os 3 últimos anos na Escola Ideal, em Teresópolis, no ensino médio. Foram minhas alunas e hoje já são formandas. Na semana que vem elas vão fazer a finalização disso no evento da escola e partir para essa nova vida agora na faculdade. Vou deixar elas falarem delas mesmas, dessa finalização, desses últimos dias, últimos meses, do último ano, né? Da vida escolar delas, dessa primeira fase acadêmica do ensino básico e o que elas esperam dessa nova vida. Eu acho que a gente sempre cria muita coisa na nossa cabeça. Cada fase que começa ou cada fase que termina, a gente tem muita expectativa em relação a tudo. E nunca é como a gente espera. Mas eu tô muito feliz por estar finalmente encerrando um ciclo e vendo que tem tantas oportunidades e tantos caminhos diferentes que a gente pode seguir daqui pra frente. E é melhor ainda ver que, assim, a gente participou disso tudo e a gente tá encerrando esse ciclo com pessoas que a gente se identifica, que a gente gosta e que a gente tá aqui hoje, né? A gente se conheceu lá dentro e vê que, de alguma forma, eu tô levando isso pra frente, é muito bom. É um ciclo que foi profundamente vivido e uma finalização que é muito esperada, né? Sim. Pra poder fazer essa migração, né? Partir pra essa nova fase, né? É uma vida toda que você passa lá dentro. E eu acho que todo mundo que tá na escola tem a sensação de, quando que vai chegar o 3º ano? Quando que eu vou finalmente me formar? E a gente chegou, mas... E agora? E agora? É essa a pergunta. E esse próximo passo, Ana Clara? É um grande passo. Eu tenho expectativa, eu tenho projetos e tudo mais. Mesmo assim, dá um medo. Um medo bom, né? Uma esperança também. E tem a questão da despedida, né? São pessoas que eu convivi desde os quase 2 anos de idade. Alguns entraram depois. A gente sempre foi unido. A gente foi a pior turma da escola por quase 9 anos seguidos. Então, é meio difícil de despedir desse título. Eu acho que é isso, né? Como Maria Antônia falou, assim, é uma vida inteira, né? É a sua vida inteira até aqui, né? Vocês viveram esse tempo todo com essas pessoas dentro desse ambiente escolar. Não, e pra mim e pra Ana Clara, assim, eu creio que seja literalmente a vida toda, porque eu, pelo menos, nunca estudei em outra escola. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tô cercada das mesmas pessoas, no mesmo ambiente. Então, é um choque muito grande. E não é por ser choque que seja negativo, né? Mas dá uma balançada, assim. É mesmo um salto no escuro, né? Tipo, o que vai acontecer agora? Ana Clara estudou em outra escola ou foi só lá também? Não, foi só lá. Então é isso. Toda a vida inteira, e aí, de repente, chega ao fim essa vida pra uma nova vida, né? Pra um novo momento. Eu me lembro que quando eu peguei vocês na escola, foi uma passagem de um ciclo, literalmente, né? Se não me falha a memória. Eu tinha trabalhado com vocês online na pandemia, mas aí era aquele momento que ninguém ligava a câmera, então eu não sabia como que era o rosto de ninguém. Metade dormindo, provavelmente. Metade dormindo, provavelmente. E quando a gente chegou naquele momento de passagem, a gente fez uma aula chamada de Aula do Futuro, onde a gente pegou o 9º ano e a gente pegou a 3ª série do médio que estava formando e a gente juntou vocês para falar sobre o que seria aquilo. E aí Maria Antônia me abordou num momento, numa passagem, e naquele dia, naquela aula, e falou, eu já te conheço. Falei, de onde? Aí você falou da Via Sacra. A Via Sacra, que é uma peça que o Instituto Saber já faz há vários anos, né? Já teve várias edições em Teresópolis com
o Jonathan Marques na direção e com vários artistas conhecidos e queridos no elenco. E aí eu participei de 3, se eu não me engano, de 3 montagens, de 3 anos, 2018, 2019. E eu acho que 2020 eu comecei a ensaiar, mas foi onde parou, por causa da pandemia. E você devia ter quantos anos? 2018, 2019, você tinha o quê? Ah, tem que fazer conta. Mas era bem novinha, né? Vocês são 18 anos agora. 12 ou 13. Por aí. Porque eu faço teatro, no caso. Eu fazia, agora eu parei. Mas eu fazia teatro desde muito pequenininha, muito pequena. E aí teve a oportunidade de entrar no instituto e participar da Via Sacra. Foi mágico. Imagina. E quando a gente começou a ter aula com você comentou que a gente estava na pandemia, né? Então eu já tinha noção, eu conheço ele de algum lugar, mas não tinha a coragem de abrir a câmera e o microfone para poder falar e trocar essa ideia, né? E aí quando eu tive a oportunidade na escola, não, preciso comentar, porque foi realmente muito importante para mim poder participar da Via Sacra. E eu lembrava de você ali em mais de um ano, né? Que você falou que participou de 3. Se eu não me engano foi 18 e 19. Acho que o terceiro não chegou a acontecer, por causa da pandemia. E Ana Clara começou a se envolver com essa questão mais artística a partir de quando? Eu sempre gostei um pouco de teatro, de arte no geral, tanto não só a questão de teatro. Eu sempre gostei de museu, visitar. O teatro também sempre gostei, perdão. E ano passado, quando teve a oportunidade da Apple, eu achei interessante querer participar, porque era uma coisa que eu quero trabalhar, né? Que eu quero fazer cinema. E eu queria fazer no primeiro ano, só que eu perdi o tempo da inscrição, então eu tive que ir para outro grupo. Aí ano passado eu consegui fazer o teatro e eu gostei. Aí esse ano eu fui de novo e tudo mais. E acho que é isso, eu sempre gostei. Então, pegando esse gancho que a Ana Clara mencionou, que ano passado teve a oportunidade de, na EIPA, trabalhar a questão do teatro, fala pra gente o que é a EIPA e como que vocês desenrolaram isso? A EIPA é a apresentação que a escola oferece todo final de ano, um pique feira de ciências, só que no nosso caso foi no ensino médio, foram 3 grupos diferentes, um de experimentos, um outro abordando assuntos dentro... Perdão, é que é aleatório, eu tô acostumada a chamar de aleatório. Perdão. E tem o grupo de teatro, então é dividido em experimento, teatro e o aleatório. Eu fiquei, no primeiro ano do ensino médio, eu fiquei no aleatório. No segundo ano eu consegui ficar no teatro e nesse terceiro eu fiquei no teatro, graças a Deus. E são oportunidades de você você desenvolve amizade com outras pessoas, você desenvolve projetos, você vê a sua imaginação, assim, sair do papel. É um projeto bem interessante. Eu acho que o mais interessante nessa configuração é a gente entender... a EIPA é uma sigla, inclusive, né? Significa Escola Ideal de Portas Abertas. E aí é um momento, como a Ana Clara falou, pique de ciências, eu adorei essa expressão, que fala sobre um projeto que as turmas vão fazer de ensino médio, de ensino fundamental. Você vai apresentar um trabalho para a escola, ou seja, para os seus professores, para a equipe pedagógica de um modo geral, também para os seus pais e para demais convidados que queiram ir, não é isso? De familiares ou de amigos da família. E aí, eu acho que caberia aqui vocês falarem, porque talvez seja, me corrijam se eu estiver errado, o momento onde vocês se juntam artisticamente. Vocês estão juntas desde os 2 anos de idade, desde que começaram essa vida na escola, mas artisticamente falando, como que se deu talvez, não sei se necessariamente uma parceria, mas uma proximidade maior? Eu acho que foi na EIPA, me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que assim, a EIPA, ela acontece desde sempre na escola, desde o fundamental. Só que quando você tá no fundamental, tem muito aquela coisa dos professores ainda guiarem tudo. Então, às vezes, você tinha uma fala já pré-pronta, que você tinha mais que entender e decorar. E quando você vai pro ensino médio, não. Quando você vai pro ensino médio, o projeto vem do zero, você com Faz quem tudo. tá ali. E no primeiro ano eu fiquei no teatro e eu lembro que, assim, foi um caos até a gente se entender e ver qual era a ideia do grupo num todo. Mas eu acho que essa é a parte legal, entendeu? Por mais que no início pareça caótico e pareça que não vai chegar a lugar nenhum, que a gente não vai concluir o projeto, são nesses conflitos que a gente acaba se aproximando. Então, durante muitos anos, acho que em cada um dos anos, eu conheci pessoas diferentes no grupo e pessoas que eu já conhecia, eu conheci lados delas que eu não imaginava, que foi o caso da Ana Clara. Porque ela sempre foi uma pessoa que a gente ficava, Ana Clara, o que você vai fazer? E era sempre uma incógnita, ela não contava. Hoje em dia a gente sabe que é cinema. E como a gente não imaginava, quando ela chegou lá no palco, eu falei, não, essa não é a Ana Clara que eu conheço. Porque ela arrasa mesmo. Eu acho que
É interessantíssimo você falar isso, porque a gente lembra tudo, né? A gente que viveu rememora tudo. E eu me lembro que as inscrições são aleatórias, né? Como a Ana Clara falou, 3 grupos, e aí você se inscreve naquele que você se identifica mais. Se não me falha a memória, você estava inscrito em outro grupo, não sei se era no aleatório ou no de experiência, não sei. Foi no primeiro ano, no ano passado, no segundo ano passado. Foi experimento. Foi no de experimento, fiquei no de experimento. Mas ajudando no de teatro. Sim. E aí foi como você falou, né? A gente teve vários problemas, várias crises. Acho que de escrita, principalmente. Porque como ela falou, você precisa fazer do zero. E aí a gente teve alguns autores. A Ana Clara, inclusive, foi um deles. E ela trouxe um tema muito interessante, que era trabalhar fake news a partir da ideia da grávida de Taubaté. Só que eram sketches que a gente não conseguiu montar. E aí a gente, conversando, num momento de aula de sociologia, Maria Antônia falou, e se a gente fizesse isso? Eu acho muito interessante. Conta a ideia que foi. Então, eu acho que escrever do zero é muito legal. É muito interessante. Só que, como eu falei no início, é um caos e a gente já não tinha mais tempo pra começar um texto todo do zero. E eu pensei, por que não adaptar uma obra de Nelson Rodrigues? Que foi aí que surgiu fazer uma adaptação do Beijo no Asfalto. Só que era problemático porque a gente tá na escola, então como é que a gente ia fazer um beijo no asfalto? E eu achei que esse desafio que foi interessante. Como é que a gente ia adaptar isso pra poder trazer a coisa da fake news e pra poder trazer uma obra tão assim, pro meio escolar? É dificílimo. Pra quem não é muito inteirado da obra de Nelson Rodrigues, o Beijo no Asfalto, ele começa com um problema que é uma pessoa sendo atropelada. E nos seus últimos respiros, uma pessoa vai ajudar, um homem vai ajudar o outro homem, que é quem foi atropelado. E aí ele, né, tá ali tentando ajudar, perguntando o que pode fazer. E a pessoa atropelada pede um beijo, um último beijo, que ele tá na hora da morte. E aí como fazer isso no ensino médio? Né? Numa escola com crianças, com adolescentes, enfim, isso tudo. E aí esteve aí justamente a necessidade de adaptação que as duas fizeram. E teve uma outra necessidade, né? Que foi de eu vender isso pra coordenação da escola e isso ser comprado. E aí eu decidi e falei assim, o que você acha da história assim assada? E eu fui contando uma história, sem mencionar essa parte. E aí a nossa diretora gostou. Eu falei, então, isso é Nelson Rodrigues. Aí ela falou, mas aí é um problema, né? Convenhamos que ele é polêmico. Polemicíssimo. E aí a gente foi conversando e tentando fazer essa adaptação. E aí a Maria Antônia, a Ana Clara Gato, eu não me lembro se teve ajuda de mais pessoas, de Antônia, talvez? Antônia, Duda também tava no teatro no ano passado, né? Tava. Acho que todo mundo, assim, da sua maneira, pôde contribuir um pouco com o texto em si. E aí ficou uma adaptação belíssima, com classificação, se eu não me engano, 16 anos. 14. Isso foi um problema pra gente, porque, afinal de contas, EIPA, Escola Ideal de Portas Abertas. E aí, como que conjuga isso, né? E aí a conversa foi de... Ela mantém as portas abertas, a gente avisa pros pais, né? Que vai levar uma criança menor. Assim, a peça fala sobre... faz menção a suicídio, etc., como Nelson Rodrigues, no geral, mas a peça foi um sucesso. Né? Não, e eu lembro que na época a gente ficava, o final que é o tchan da peça. Como é que a gente vai colocar a classificação se é a classificação que já vai contar o que vai acontecer no final da adaptação? Então, até a classificação, como já é tudo muito caótico no final de ano, até a classificação tinha sido um problema pra gente. Sim. A gente ficou, ai meu Deus, e agora? Vai ter que mudar o final? Foi desesperador, mas deu tudo certo. E teve uma pequena mudança, né? Se não me falha a memória, ainda teve uma pequena mudança nesse final ou não? Não, acabou que não. Era só a questão da classificação mesmo que a gente ficou. Ou a gente muda o final, ou a gente deixa a classificação. E a gente acabou optando por deixar o final como a gente tinha deixado e aceitar a classificação. Perfeito. E aí viramos 2024, o último ano do ensino médio, novamente EIPA chegou. E aí como foi isso? Maria Antônia se inscreveu esse ano no teatro? Não, não. É porque eu sempre fico muito dividida, porque... esse negócio de sair da escola e decidir o que quer fazer, eu ainda tenho as minhas dúvidas do que eu quero. Mas eu sempre vi muito esse lado do teatro, da música, como um hobby. E pode ser até meio uma ideia errada que eu tenho, mas eu vejo muitas pessoas começando a trabalhar com certa coisa e depois acabando se frustrando com aquilo que escolheram. E eu tenho um carinho muito grande por esse lado da arte. E eu não queria que acontecesse comigo essa coisa de acabar me frustrando ou de acabar... A palavra não é enjoar, mas enfim. Então, eu tento manter dentro da escola
as áreas que eu pretendo fazer faculdade, que foi o que eu fiz esse ano. Eu falei, não, vou escolher o grupo de experiência, que tá ali dentro da matemática, da biologia, da química, mas eu não me aguento, eu não consigo. Aí eu falei, não, eu vou ajudar também. Clear, vamos sentar pra escrever esse texto, porque eu quero participar. Aí a Ana Clara se inscreveu, né, no grupo do teatro. E como é que foi isso pra você esse ano? Como é que foi essa experiência nova? Foi diferente do ano passado? Foi, porque foram dois personagens diferentes. Ano passado era uma mãe barraqueira, perua. Esse ano era uma patricinha, que também gritava um pouco. Mas foi dois personagens diferentes. A escrita também foi diferente, que foi do zero. A gente montou do zero, a gente sentou junto, a gente fomos escrevendo, pegamos ideias. No começo a gente mandou uma ideia, depois a gente foi ajustando, e foi fluindo o texto. E você se inscreveu no teatro e a gente começou a construir um espetáculo do zero pra esse ano. Como é que foi a sua experiência, assim? Porque eu sei que a maior parte da escrita acho que ficou com vocês duas, exatamente, né? Sim. Como é que foi isso? Então, a gente não sabia muito bem o que fazer. Então, deram o esqueleto pra gente, então a gente foi no ChatGPT só pra pegar uma ideia. Eu vou falar, a gente pegou uma ideia. Mas a gente só pegou, uma sinopse. A gente foi desenvolvendo o resto do nosso jeito. A apresentação dos personagens. O Rafael foi dando outras ideias também pra, no começo ser o pai e a mãe, a criança chegando. A gente foi escrevendo juntas. E foi divertido escrever. A gente foi escrevendo, foi desenvolvendo como seriam os personagens, os nomes que acabou mudando no final. Mas a gente superou isso, foi continuando escrevendo normalmente. E eu gostei muito de escrever a parte das brigas. Eu não sei porquê, faz parte mais engraçadas. Eu gostei de escrever isso, um insultando o outro. Eu não sei porquê, mas eu gosto disso. Eu acho que às vezes dá um gancho legal, né, pra você interpretar, pra você criar isso, eu acho, né? Por exemplo, você falou da sua construção no ano passado e da construção esse ano, porque acho que você acaba que muito dedicada a essa escrita. Que eu acho que no ano passado vocês fizeram isso em conjunto e foi muito legal, mas esse ano talvez tenha sido ainda mais aprofundada a tua experiência. A impressão que eu tenho é essa. Ano passado não escrevi tanto quanto elas. Duda, Maria Antônia sempre ficavam escrevendo assim, direto. Eu só ajudei um pouco. Esse ano que foi mais. Eu tava mais de frente com os personagens. Eu escrevia, já tinha uma ideia na minha cabeça como uma ideia, né, de como seriam os personagens. Fui escrevendo, foi vendo diálogo. Eu fiquei mais, sim, dentro desse texto do que o ano passado. Eu fiquei mais próxima dos personagens esse ano em relação ao ano passado. No ano passado a gente teve uma peça baseada, então, na obra de Nelson Rodrigues, e esse ano nós tivemos uma peça mais autoral. A gente poderia dizer, o tema desse ano foram os 4 elementos, né? Sim. E aí, dentro dessa ideia de 4 elementos, vocês pegaram a ideia também de temperamentos e escreveram uma história parecida com o pessoal que estiver ouvindo, provavelmente vai ter uma noção se a gente fizer uma associação com Meninas Malvadas. Sim. Né? Sim. Que eu acho que tem uma ideia assim, era uma história que acontecia dentro de uma escola americana, com aquelas personagens patricinhas, com os esportistas, etc., e com uma personagem que coube a Ana Clara, mas combativa, a gente pode dizer assim, não pode? Acho que sim. E que você gosta de fazer, e que trouxe uma proximidade, foi ela mesma que escreveu, né? Uma proximidade com aquilo que foi feito no ano passado, né? Que era uma personagem também combativa. Sim. Eu sou uma pessoa que eu me considero tímida e um pouco quietinha. Então, quando me deu a oportunidade de gritar com os outros e brigar com os outros, eu agarrei e achei interessante. Entendi. E aí, tem um ponto de separação entre essas coisas que é justamente o Pequeno Príncipe. Sim. O que você tem disso pra contar pra gente em relação ao Pequeno Príncipe, que é a sua nova montagem, né? É interessante porque eu fiz 2 personagens que sempre gritavam e faziam um barraco. Ele é mais quietinho. Chatinho. Ele é mais tímido também, né? Chatinho também, mas ele é mais tímido, ele é mais na dele. Ele é uma criança. E eu acho interessante que eu posso não ter que gritar com os outros. Eu tiro esse lado agressivo e fico no lado mais calmo, mais fofo, pra tentar atrair a atenção do pessoal. E é muito interessante, eu tava falando isso até com Maria Antônia na semana passada, que eu acho que o que eu acho mais legal, o maior barato de ver a construção da Ana Clara é que é justamente um crescimento, né? Uma evolução dentro da história de criar personagem, né? De desenvolver o seu personagem. E aí você vem com uma senhora, né? Que era uma mãe no ano passado, muito combativa. Esse ano, uma patricinha dessas do filme americano, do ensino médio americano, que é muito...
sou eu que mando aqui, né? Não, e assim, apesar de ser uma personagem que também bate muito de frente, ela não queria fazer a Patricinha, não. Ela não esperava que ia ser o personagem Ah, não, que... eu pensei que você tinha escrito Quando pra eu comecei, você. quando eu comecei a escrever, eu pensei em fazer a nerd. Então, assim, a Patricinha também já foi uma coisa que ela falou, pô, vou sair da minha zona de conforto. E ela conseguiu dar a cara dela pro personagem, Deu né? muito. Mas o Pequeno Príncipe acho que foi já outro salto também. Foi porque... outro salto. Mas eu lembro que ela não queria fazer a Patricinha, não. E quando a gente começa a fazer, pro pessoal que tá ouvindo entender, o Pequeno Príncipe, ele é uma, digamos assim, uma finalização de curso, né? Esse ano começou na Escola Ideal, no início do ano, teatro como aula de curso extracurricular. E a Ana Clara tá lá com a gente, né? Completando esse 1 ano. E como finalização desse primeiro ano, a gente tá montando o Pequeno Príncipe. Como é uma turma de meninas, são 5 meninas, e infelizmente a Maria Antônia não faz parte, coube a todas as meninas fazerem os personagens principais, principalmente. E aí a Ana Clara faz o personagem título. Eu ficava pensando assim, poxa, o último ano dela na escola, o que ela poderia fazer aqui, né? Eu acho que precisa ser uma coisa significativa. E eu falei, tem um outro ponto, que é justamente o da quebra. O dessa diferença entre personagens. Ela fez 2 personagens em 2 anos seguidos combativos. Por que não fazer um personagem mais reflexivo? Uma coisa mais poética? Não, e ela tem que se desafiar, porque assim, toda vez que ela pega pra poder fazer um personagem, sai brilhante, assim. Então tem que ter cada vez mais desafios mesmo. E nas primeiras leituras ficava aquela dúvida, né? Sim. Ô, Ana Clara, tipo, como é que é isso, né? Eu acho que você tinha essa dúvida, me corrija se eu estiver errado. Sim. Quem é esse personagem? Quem é esse menino? Que ficava lendo, eu ficava, como é que eu faço isso? Ele só tá perguntando, ele tá feliz. Ele não briga com ninguém? Ele é calmo assim, desse jeito, não é possível. Aí, aos poucos, foi desenvolvendo. Eu vi um pouco da peça que a gente tá fazendo, um vídeo no YouTube. Vi até umas aulas de uma professora de atuação, que ela foi dando algumas ideias e tudo mais. Aí eu fui desenvolvendo aos poucos. Aí Perfeito. foi fluindo. No começo eu fiquei até com medo. Poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que o Vitor Hugo tá gostando disso? Eu ficava assim. Eu comentei isso na semana passada com a Maria Antônia, que eu tenho visto um crescimento muito legal, muito interessante. Uma construção muito bem fundamentada de quem é esse menino, né? De quem é esse Pequeno Príncipe. E aí, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa dentro disso, dessa finalização, mas a gente tá falando justamente desse rompimento, né? Desse adeus ao ensino médio. E principalmente do seu lugar de despedida com o Pequeno Príncipe, né? Do teatro da escola. De despedida de vocês duas desse momento. E aí, o que esperar do ano que vem? Assim, como eu comentei, eu tenho muito esse medo do trabalhar com o teatro, trabalhar com a música. Sempre foi uma dúvida muito grande pra mim. E você sempre me incentivou muito. Não, se você gosta, sem medo, só vai. Mas eu ainda não sei o que eu quero, não sei o que eu esperar, mas a certeza que eu tenho é que não vai ser uma coisa que eu vou abandonar, sabe? Porque sempre foi muito presente na minha vida. A minha família sempre incentivou muito essa questão toda da arte, principalmente o meu pai. Em relação à música, ao teatro, tudo. A museu, como a Ana Clara comentou também. Então não é uma coisa que eu vá abandonar, não. Eu tenho certeza que, de alguma forma, eu vou levar isso pra frente. Quando der pra poder participar de um trabalho ou outro, com certeza eu vou estar querendo. E se eu puder continuar com as minhas aulas de canto também, vou estar aí. Porque faz parte, sabe? Sim. Faz parte de mim e eu gosto muito de poder estar, pelo menos um pouquinho nesse meio, sabe? De alguma forma... sentir que eu posso contribuir com isso. Perdão. Você, como a gente falou, né? A gente se conheceu, você trouxe uma lembrança de mim na Via Sacra. E aí, ao longo desses anos, eu vi você cantando, né? Você faz aulas de canto com uma que eu considero das maiores artistas de Teresópolis, cantora, vocal coach, enfim, que é a Nara, né? Narayane Seba, que é incrível. E não sei se você fez teatro fora da escola, não tem essa noção. Sim. É engraçado pensar como eu entrei no teatro, né? Porque Ana Clara comentou que ela é muito tímida. E eu também sempre fui muito tímida. E eu era tímida de um nível... Se eu precisasse me virar sozinha, eu não conseguia. E aí chegou no momento que os meus pais falaram: a gente vai no restaurante. Se você quiser comer, se você quiser beber alguma coisa, você chama o garçom e você pede. Se você não pedir, você vai ficar sem comer. E eu não pedia, porque eu não tinha essa coragem de levantar a mão e pedir uma coca. Era timidez nesse nível. E aí eu falei, não, eu preciso trabalhar isso de alguma forma. E os meus pais falaram, por que você não trabalha isso no teatro? E foi aí que eu comecei com o teatro. Eu fiz primeira vez lá na Casa de Cultura, com a Janete,
Que é maravilhosa. Eu fiz muito tempo aula com ela. Eu lembro que a primeira peça que eu fiz foi Flits. Eu era o lápis azul. Legal demais. E aí, eu continuei muito tempo, mesmo depois que ela saiu da Casa de Cultura. Eu continuava nas aulas com ela e fui levando. Aí fiz no Instituto Saber, lembro de ter feito aula um tempo também com a Edna. Fiz aula de teatro também um tempo com o Thales. E fui levando dessa maneira. Só que com a escola e essa coisa toda de... É muita demanda, né? Sim. É muita demanda. E aí eu não tava conseguindo conciliar, porque querendo ou não, quando você tá no teatro e você pega essa responsabilidade de participar dos trabalhos e dos projetos, você também tem que ter o tempo pra estudar teu texto em casa, teu personagem, e de se comprometer de participar dos ensaios, e não tava dando conta no momento. Foi aí que eu acabei não deixando de lado, mas tendo que dar Focando numa outra mudando um pouco o né? foco do que eu tinha que fazer naquele momento. Mas sempre foi muito presente, já participei de algumas coisas, assim, que eu... É bom lembrar. Tu falou dos teus pais, né, que eles te incentivam muito. E eles são artistas também, né? Porque eu acho que o arquiteto, ele é artista. Eu me lembro, inclusive, quando eu pensei na possibilidade de fazer arquitetura, eu fiz 2 semestres e meio de arquitetura. E eu não lembro exatamente se eu tive essa aula ou se eu fui pesquisar isso. Por exemplo, se a gente falasse de cinema como a 7ª arte, a gente pensa assim, são 7 então, né? Ou no mínimo 7. Quais são as outras? E aí eu descobri que a arquitetura é a primeira delas. Tava comentando isso hoje cedo com a Ana Clara, porque a gente ficou pensando, e se formos falar sobre o cinema? Por que cinema 7ª arte? Porque engloba justamente todas as outras, mas quais são as outras? Aí fomos ver que tinha arquitetura ali também no meio. E que é um barato saber disso, né? Sim, eu não tinha essa noção, não. Não tinha informação. E é isso, a gente vai... Quando a gente começa a se embrenhar, a pesquisar, a falar sobre isso, a gente começa a descobrir muitas coisas legais. E é justamente onde entra o meu incentivo, né? Se você gosta disso, se joga. E eu acho que você tem que gostar e tem que estar feliz no que você está fazendo. Me lembro que 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Escola Ideal, eu falava pros meus alunos assim, vocês têm a obrigação de tirar notas boas, porque vocês só têm isso pra fazer da vida. E aí a gente... ri disso. Eu me lembro que um aluno, na primeira turma onde eu falei isso, foi Gabriel, ele falou, Gabriel Furtado, ele falou igualzinho minha mãe. Aí eu falei, mas é porque é verdade. E ao longo desses anos, convivendo com vocês, conhecendo vocês, ouvindo vocês, eu mudo um pouco essa fala, porque eu vou continuar, obviamente, batendo na tecla de que vocês só têm isso pra fazer, mas o vocês só têm isso pra fazer não pode ser num sentido de desmerecimento, porque só isso é muita coisa. A demanda é muito grande, né, do que vocês têm que dar conta nesse período de educação básica, principalmente no ensino médio, nos últimos 3 anos, que é só passagem, que é onde você está construindo a base daquilo que você vai alcançar daqui a pouco. Agora, daqui a 2, 3 meses, você está indo para a faculdade. E aí, né, como que constrói essa base? Eu acho que a gente precisa, a sociedade, o adulto, principalmente, as instituições, né, a nossa instituição principal, né, vou dizer a mãe de todas as outras, o governo, precisa investir em educação, como a gente sempre fala, e em cultura também. Porque como que você pode achar, e aí é um outro ponto diferente daquilo que você falou, eu não quero que a arte, ela me dê um lugar de sofrimento. Eu quero que ela seja um refrigério, eu quero que ela seja um hobby justamente para eu continuar gostando. Não que seja ruim, né? Eu preciso pagar boleto, e aí como? Mas só que se a gente tem incentivo, talvez você possa se tornar um artista com uma estrutura profissional tão boa que você ganhe dinheiro como você ganharia fazendo medicina, ou engenharia, ou arquitetura. E aí você pode juntar a fome com a vontade de comer, né? O seu gosto pessoal com a necessidade. Acho que é isso. Não é, Ana Clara? Como que foi essa sua escolha pra onde você quer ir no ano que vem? Qual é o curso que você quer fazer a partir do ano que vem? Cinema. Quero fazer cinema, mas quando era pequena não pensava em cinema. Eu pensava em advogada, eu pensava em muitas coisas. Eu falava que ia ser advogada. Depois mudava, enfermeira, depois mudava. Com um tempo no Fundamental 2, eu já botei jornalismo. Vai ser jornalismo, porque eu achei interessante, né? Apresentar o Jornal Nacional, tirar o Bonner lá do lugar dele. Aposentá-lo. Tadinho, já tá na hora, com todo respeito. Então, eu pensava que seria interessante. Só que sempre, desde quando eu tinha outras ideias na minha mente, sempre me via coisas de filmes. E se tivesse um filme assim, que falasse sobre isso, isso e isso?
Aí eu montava as cenas, eu montava já os personagens de acordo com os atores que eu conhecia na época. Ficava, cara, acho que isso é interessante. Só que eu nunca me liguei, eu só deixei. Aí eu pensei em jornalismo, tudo mais. E quando chegou no 9º ano pro 1º ano do ensino médio, eu comecei a pensar, eu acho que não é jornalismo. Aí eu comecei a botar o cinema, que pra mim começou a fazer mais sentido. Aí eu botei cinema como segunda opção. Acho que a primeira opção foi dança, que foi quando eu voltei pro balé. Mas depois eu mudei e ficou só cinema. E ele ficou sólido, né? É uma certeza que você tem hoje do que você quer fazer, né? Sim. E ao longo desse último ano aí, você teve outra certeza, por exemplo, de que área você gostaria de seguir dentro do cinema, ou ainda é cedo? Eu gosto de tudo, de escrever, de dirigir, de atuar. E eu pensei que eu gostaria de ser como o Chespirito, o criador do Chaves, que ele escrevia os episódios, ele era o Chaves, ele dirigia tudo. Então achei interessante. É uma linguagem magnífica, né? Se a gente fala dessa questão artística pra vida, que ela não precisa ser uma escolha principal, né? Mas pode ser, como Maria Antônia falou, de me manter dentro dessa área e de vou fazer qualquer coisa. Vou fazer medicina, engenharia, veterinária, enfim. E manter a arte, né? Manter o meu contato, o meu lugar, o meu gosto e até o meu estudo dentro da área artística. De música, cantando ou tocando, ou atuando, né? Dentro, por exemplo, do teatro musical, que hoje está numa ascensão absurda no Brasil e no mundo, eu acho. Eu acho que dá pra manter isso bem próximo da gente. Pra ser a minha profissão ou pra ser uma profissão secundária. Eu acho que assim, a gente acaba não percebendo, mas a arte é muito presente em tudo. Então quando a pessoa fala, não ligo, não gosto, ou não tô muito ali no meio, você só não percebe, entendeu? Porque a gente é movido à arte o tempo todo. Tudo que a gente consome, querendo ou não, é arte, sabe? Então a gente tá envolvido nisso o tempo todo. É uma série na Netflix, né, o filme do final de semana que vai me tirar um pouco do lugar comum de estresse diário, né? É uma pessoa que se aborreceu a semana toda e aí no final de semana foi ao teatro. Ou às vezes só ouviu uma música, né? Foi faxinar a casa e colocou uma música pra tocar enquanto tá fazendo aquele trabalho. É arte, né? Sim, é impressionante como é que isso move a gente. Como é que até de certa forma molda o que a gente vivencia. E aí você comentou da educação, da arte, eu acho que são coisas que tem que estar em conjunto. Porque as duas coisas têm que ter esse incentivo. E aí você comentou do musical, eu lembrei, a primeira vez que eu assisti um musical foi esse ano, a Noviça Rebelde. Foi a primeira vez? Foi com a escola, que você propôs a ideia, a escola topou, e assim, pra mim foi fantástico, foi mágico. Eu lembro que logo assim que ela entrou e começou a cantar, eu falei, não, isso é gravado. Não é ao vivo. Não é possível, isso é gravado, porque é impecável, assim. E foi uma coisa que eu nunca tinha presenciado, sabe? Nunca tinha vivenciado. E ter sido proporcionado pela escola, eu acho que é só mais um exemplo de que tem que andar ali do lado, sabe? Que eu acho que é pouco falado, é pouco incentivado e até mesmo trabalhado. Sim. É muito interessante você falar isso, porque pra quem não sabe, a arte em Teresópolis, o teatro principalmente em Teresópolis, ele data de 1920. Se a gente for lá na Casa da Memória, eu não sei se na prefeitura ou na Secretaria de Cultura, propriamente dito, tem algum tipo de exposição, mas na Casa da Memória tem. Tem do cinema em Teresópolis, tem do teatro em Teresópolis, tem muita coisa. E a gente percebe, tem a informação de que ele existe desde 1920. E aí a gente vai vendo, hoje, em pleno 2024, o fazer artístico em Teresópolis. São mais de 13 grupos de teatro em Teresópolis. Uma pá de cantores, não vou falar que é uma dezena, porque deve ser muito mais, né? Com certeza absoluta é muito mais, né? A gente tem Nara, a gente tem a Luísa e o Bruno, tem Maurício Gilman, tem produtores musicais aqui fantásticos, como o Márcio Pombo, o Júlio Alecrim, entre outras pessoas. Não posso ficar falando os nomes, porque certamente eu vou fazer muitas injustiças, né? Então tem muita gente capacitada. Tem gente do teatro musical, tem Hélio Rates, que é baterista, é um fenômeno, eu acho, e já participou de musicais em São Paulo, musicais profissionais, tocando bateria. E então a arte é muito viva em Teresópolis, muito presente em Teresópolis, mas a gente quase não vê, né?
é muito viva, muito presente e pouco valorizada. Cadê essa arte ou esses artistas? É verdade. Assim, além de ser pouco valorizada, é muito... Luísa, de Química, tava comentando comigo. Você viu que teve na prefeitura esse final de semana uma orquestra? Falei, não. 3 pessoas foram assistir. E assim, pouco divulgada, de certa forma, porque eu não fazia ideia. E seria algo que, com certeza, se eu tivesse oportunidade, eu tava lá prestigiando e participando. Então, é triste. É extremamente triste. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui conversar com o André e o Ricardo, a gente falou justamente sobre essa coisa da divulgação. Como é que fica sabendo do teatro, das apresentações teatrais, das apresentações musicais da orquestra? Se a gente fosse falar hoje sobre por que eu gosto, o que me influenciou, né? Que tipo de influência eu sofri musicalmente falando, artisticamente falando? Eu ligo totalmente ao meu pai ou com o meu irmão o meu gosto musical, principalmente, né? Porque meu pai tocava saxofone. Meu pai tá vivo ainda. Só que ele é um senhor, então ele não toca mais. Ele tocava saxofone numa orquestra aqui em Teresópolis e ele trabalhava numa fábrica. Então ele tocava nos momentos a parte do trabalho. Eu me lembro que num sábado, eu era criancinha, ele me levou pro trabalho. Ele ia fazer hora extra e me levou pra lá. E era próximo ao Pedrão, na falecida Mil Suíça, que hoje é uma academia. E o lugar, né, o espaço. E tava tendo no Pedrão uma apresentação de uma orquestra. Era uma ópera, tinha cantores e a orquestra. E aí ele perguntou, quer ir assistir? Eu falei, quero. Criança. E fui, adorei, fiquei apaixonado por aquilo. E aí, criança, eu saía com a orquestra dele pra vê-los tocar, né? Eu via os saques, os clarinetes, enfim, tudo mais. E eu fui crescendo nesse ambiente. Então não tinha como não gostar disso, pelo menos um pouquinho, né? Minimamente. E aí, criança, a gente conhece Julie Andrews com A Noviça Rebelde, que foi o que vocês assistiram ao vivo, né? No teatro lá no Rio, entre outras coisas. E aí você vai percebendo essa arte bem majestosa, né? Você vai assistir uma peça musical no Rio de Janeiro e você vê 30 atores em cena, cantando ao vivo, com a orquestra tocando ao vivo, com tudo acontecendo diante dos seus olhos, mega profissionalmente. E como que chega lá, nesse lugar, nesse ponto? Porque aí a gente tá numa cidade, a gente tá falando de um momento de vocês, de saída do ensino médio, e posterior entrada na faculdade. A gente poderia dizer até já no mercado de trabalho, tipo que vocês comecem efetivamente no mercado de trabalho 4 anos depois, 5 anos depois, mas vocês começam a ter mais contato e mais o pezinho lá, né? E aí eu vou fazer cinema, ou eu vou continuar cantando, vou continuar atuando. De que maneira eu chego nesse lugar, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, onde acontecem os grandes musicais, ou tem de fato os grandes acontecimentos artísticos ou de outras áreas. Bom, a gente está falando de Teresópolis, que esse, eu considero um celeiro artístico. Mas o que precisa mudar para que a gente tenha mais conhecimento desses artistas, dessas produções artísticas? Você comentou, Rio, São Paulo, que são coisas grandes, assim. E eu acho que a gente tem que valorizar tudo, mas, poxa, às vezes tem coisas aqui e a gente não dá visibilidade. Quando vê uma coisa maior que é fora, a gente já corre para poder estar lá. Então eu acho que valorizar o que tá aqui dentro para que algum dia se torne algo maior é muito importante. E eu acho, como a gente comentou da divulgação, eu sei que quem tá no projeto faz o possível e o impossível para poder divulgar aquilo e para poder fazer acontecer. Só que, infelizmente, tem gente que é maior que a gente. Não basta, né? Só aquela divulgação. Tem gente que é maior que a gente e, assim, a gente precisa dessa ajuda para poder fazer a coisa acontecer. Mas não é muito bem o que acontece. Então, acho que fica nesse impasse, essa dificuldade. Talvez entre na questão de capitalismo, né? E a gente não vai falar de sociologia. Mas é a questão do dinheiro, né? Exatamente. Literalmente. Quis falar indiretamente, mas acho que deu pra... Porque, por exemplo, se a gente falasse ainda dessa questão artística, da questão da educação, de tudo. Por exemplo, nós temos aí ferramentas governamentais para se levantar um grande espetáculo. Você pode, por exemplo, hoje está em pleno momento de acontecimento da Lei Aldir Blanc. Ela já abriu os artistas da cidade, do estado, de outras cidades do estado, do Brasil, já inscreveram seus projetos de música, solos de teatro, solos, enfim, cursos, workshops,
grupos de teatro, grupos de rua, para apresentar seus trabalhos através de uma lei de incentivo à cultura, que é a Lei Aldir Blanc. Nós tivemos aí, no ano passado, a execução dos projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo, e agora estamos tendo o da Aldir Blanc 2. É uma ferramenta que o poder público lança para que os artistas possam se apresentar. Assim como a Lei Rouanet, a famigerada Lei Rouanet, que é uma lei de captação. E aí, vocês têm noção de como funciona a Lei Rouanet? Mais ou menos. Você sabe, Maria? Assim, em partes eu conheço um pouco dessas 3, mas o que eu lembro de quando tá nesse meio do pessoal comentando é que era tudo muito burocrático e muito difícil pra conseguir dar o pontapé e ver se entende. Aham. E tem ainda o outro ponto, né? De muita gente desmerecer a ideia principal da Lei Rouanet ou atacar até a lei. Tem que acabar, tem que cair, porque ela tá promovendo algo em cima do dinheiro público, enquanto que esse dinheiro público poderia ser utilizado para educação ou para outra coisa. Então, como o artista ele tivesse apenas se aproveitando desse dinheiro. Mas se a gente tem conhecimento da lei, tudo é estudo, né? A gente falou sobre isso nos últimos 3 anos muito. Eu tenho direito de dar minha opinião. E aí muita gente braveja isso. Claro que tem, né? Mas ela tá baseada em quê, sua opinião? Assim? Qual é a base que sustenta a sua opinião? Se a gente vai falar sobre Lei Rouanet, então a gente tem que entender o funcionamento dela. Que eu vou pegar um projeto, minha peça, né? Eu vou fazer uma peça de teatro. Vocês foram assistir Noviça Rebelde. Vamos fazer a nossa montagem de Noviça Rebelde. A gente teria que aprofundar muito isso e a gente nem tem tempo. Mas a gente poderia falar, por exemplo, de que eu vou escrever um projeto como um trabalho de conclusão de curso, que vocês farão muitos na faculdade, fará o trabalho de conclusão de curso e outros trabalhos, todo dentro do enquadramento das leis, das regras da BNT. Vamos fazer assim um projeto, então, da nossa Noviça Rebelde. E a gente vai cadastrar lá. Aí, ela vai ser aprovada para captação ou não. Se ela for aprovada, significa que eu vou ganhar dinheiro do governo? Eis a questão. Não, né? Na realidade, ela te dá uma liberação para captação, porque é uma lei de captação. Então eu vou ver, foi aprovado, beleza, eu posso levantar os recursos para fazer a minha peça, a Noviça Rebelde. E aí eu vou nas empresas que são cadastradas na lei para falar assim, eu tenho esse projeto aqui, vai ter o ator tal, a atriz tal, a banda tal. Você tem interesse em patrocinar a gente? Pode ser qualquer empresa que esteja cadastrada dentro da lei. Ela vai ter isenção de parte do imposto de renda dela e vai patrocinar a gente com X dinheiros. E outras empresas. Tem um montante que é possível levantar a minha peça, apresentar a minha peça, aí a gente executa a peça e depois a gente presta conta de todo o dinheiro que entrou e do que foi usado, né? Para pagamento de quem, para pagamento do quê? Tintim por tintim. Faz essa prestação de contas. Não tem o dinheiro todo. Então o dinheiro que você captou é devolvido. Se não dá para fazer a peça, ele é devolvido e você engaveta o seu projeto. Aí não tem peça nenhuma. Então, ele não é assim, sou ator, quero fazer essa peça aqui, me dá dinheiro. Não dá dinheiro. O governo. E aí ele aprova ou não o seu projeto, você faz a peça se você conseguir patrocínio. E aí vem o problema da iniciativa privada. Aqui, por exemplo, em Teresópolis, como que a gente consegue através de lei? Às vezes não consegue. Então vamos levantar uma peça porque a gente gosta? Vamos. Vamos tentar patrocínio de iniciativa privada? Vamos. Quem patrocina? Se você montar um show seu hoje, se eu vou me apresentar com 20 músicas na prefeitura, e aí você monta uma banda, ou então uma pessoa tocando violão, você vai cantar lá. Precisa de dinheiro pra levantar isso, não é só ir pra lá e cantar. Se você vai levar alguém pra tocar, principalmente você vai pagar essa pessoa também. Como que levanta esse dinheiro? Seria iniciativa privada também, né? Sim. Alguém patrocinando. E quem patrocina? É essa questão, que é sempre difícil conseguir. E é o que eu tava comentando, você comentou do meu show, a Nara falou, não, a gente precisa fazer o seu primeiro show. E foi muito importante pra mim, porque tanto ela quanto o André do Brilzinho deram a oportunidade pra eu poder fazer o meu primeiro show. Legal demais. E assim, é o incentivo que a gente precisa. Sim. E foi uma experiência indescritível, assim, pra mim. Então eu acho que mais pessoas têm que trabalhar dessa forma também, porque é o incentivo que a gente precisa.
de colocar a coisa pra acontecer, né? Colocar de a coisa pra de acontecer, fato. de dar o espaço, de colocar a cara na frente, às vezes, e falar, não, pô, vou tentar. Eu, assim, não tinha me escutado cantar, sabe? E é o ambiente dele. Ele podia falar, nossa, não é legal. Mas ele foi e colocou a cara ali, não. Você vai cantar aqui, você vai fazer o seu primeiro show aqui. E a gente precisa de muito, muito mais disso. Pelo que eu ouço, ele sempre dá muitas oportunidades, né? Sim, lá você vai de segunda a segunda e sempre tem alguém tocando, sempre tem alguma coisa acontecendo. Aquilo é mágico, tá lá dentro. É muito bom. Eu faço ideia. Ô, Ana Clara, e vamos falar então da tua expectativa sobre o cinema? Qual que é essa ideia que você tem? Por exemplo, se a gente falar de cinema, a gente poderia falar, mais ou menos como a gente já falou um pouco, da própria indústria, né? Da indústria produtora de cinema, assim, do que é isso, né? Do que ele coloca em cena, ou do que ele coloca para o trabalho. Qual é a tua expectativa em relação a isso? Toda vez que eu vi um filme, eu sempre pensava assim, que mensagem que eu vou receber do filme? E a maioria era coisas reflexivas, ou mudar meu comportamento, ou você consegue. E quando eu via esses filmes, eu ficava, eu quero que as pessoas também sintam isso. Eu quero que as pessoas reflitam no comportamento delas. Quero fazer uma crítica de tudo que está acontecendo para as pessoas mudarem ou tomarem um posicionamento. E principalmente eu gosto de filmes de comédia, que é quando a pessoa se alivia, ela tá estressada, ela tá triste, ela vai rir. Então uma coisa que eu gosto nesses filmes é fazer as pessoas rirem. E eu acho difícil fazer as pessoas rirem, porque eu não me considero uma pessoa engraçada. Mas eu dou um jeito. As pessoas, as personagens que você fez no ano passado e esse ano na EIPA, teve uma resposta cômica muito boa, né? Acho que sim, ano passado principalmente, que era uma mãe perua, todo mundo acha engraçado uma mãe barraqueira. Real. E você acha então que o cinema comunica? Sim. Eu acho que poderia dizer que é o principal ponto, não? Principal ponto? Na comunicação, acho que podemos dizer assim, na comunicação, na arte no geral. A gente tem aí, por exemplo, hoje, 2 filmes que são muito próximos daquilo que a gente trabalhou e que a gente se fala sempre em termos de sociedade e em termos de arte, que são o Wicked, recém-lançado, musical, a primeira parte, e Ainda Estou Aqui, brasileiro. São 2 indústrias diferentes? São 2 tipos de comunicação também diferentes, você acha? Ele comunica para públicos distintos. Eu não vi nenhum dos 2. O Wicked eu sei mais ou menos a história, eu não vi o Mágico de Oz, eu vou confessar. Eu nunca assisti, eu sei a história mais ou menos que a escola sempre passou pra gente. E Ainda Estou Aqui, eu dei uma olhada que se fala da ditadura militar, uma família Ainda Estou Aqui, passou. Sim. Pode dizer que são pra públicos diferentes. Um vai contar a história de 2 bruxas de Oz, se eu não me engano. Que eu não vi, então eu tô falando mais ou menos o que eu sei. E o outro vai contar de uma realidade que aconteceu anos atrás, do que uma opressão que aconteceu no Brasil. Podemos dizer que são diferentes. Bem diferentes. Mas, por exemplo, você acha? Eu acho que sim, pelo que você já falou. Por exemplo, se a gente assistir uma comédia, ele é um refrigério, um refúgio, uma maneira de tirar o indivíduo da sua realidade, né? Eu acho que essa coisa de tô numa realidade amarga, no sentido de, tô trabalhando, tô cansado, e muitas contas pra pagar, e um cliente que me estressou. E aí você entra no cinema e se distrai. Eles estão diferentes nesse sentido de trazer talvez uma capacidade diferente de entretenimento? Os 2 filmes? Sim, o Wicked. De diálogo? Nessa questão de me distrair minha cabeça, eu viria o Wicked, que é uma coisa... não é baseado na vida real, é uma história famosa e tem atrizes que eu já conheço, né, mais ou menos. Então eu viria pela situação, pelo figurino, pelas músicas, uma forma de relaxar. A história é divertida. Ainda Estou Aqui seria uma questão de eu conhecer um pouco mais a história dessas pessoas que passaram por essa opressão, conhecer um pouco mais a questão da ditadura militar que aconteceu no Brasil e de ver o ponto de vista daquelas pessoas, o que elas passavam e refletir sobre aquilo. Maria Antônia. Maria Antônia. Não, eu acho que o cinema é uma arte muito poderosa. Porque eu, pelo menos, sinto muito necessidade de me identificar
com alguma coisa, com alguém, com algum personagem. Eu acho que todo mundo tem essa necessidade. O ser humano tem essa necessidade de se identificar com alguma coisa. E também tem esse outro lado que você comentou, do refrigério. Então, ele pode trazer isso pra você, às vezes no mesmo filme ou em obras diferentes. E eu acho que a mensagem que passa tem uma força muito grande. E às vezes a gente não percebe. Mas você acha que essa mensagem muito forte que passa poderia ser falando especificamente sobre esses 2 filmes mencionados? Poderia ser a partir dos 2 ou você acha que mais de uma coisa, mais de outra? Não, eu acho que tudo, num geral. É porque, puxando esse ponto de que um seria mais, como ela comentou, quero relaxar, descontrair, e o outro é uma coisa mais pesada. Eu acho que, partindo desse ponto, dá pra trazer pra um geral. E esse filme, por exemplo, que ela comentou da parte da ditadura, várias vezes durante a história a gente teve filmes que retratou e falou, a gente tem que aprender com isso, ou a gente tem que refletir sobre isso. Então é muito abrangente as funções que um filme pode ter. Eu tô perguntando isso porque na indústria cinematográfica a gente fala muito do filme dos gêneros, de um modo geral, e de filme, daquele filme que seria crítico, talvez, e de um filme que seria apenas comercial. Isso pra tudo, né? No teatro também, assim. Eu me lembro que uma vez eu fiz um curso, há muitos anos atrás, e uma pessoa falando... A gente foi dividido em duplas pra desenvolver um trabalho pra apresentar naquele dia, no final do dia. Era um curso de 1 semana. E aí, a gente tava lendo um trecho de Gota d'Água, do Chico Buarque. E aí a menina que tava comigo, ela tava muito desconfortável fazendo aquilo. Ela falou, porque o meu teatro eu não faço assim. Eu falei, mas então, como que você quer fazer? Faça do jeito que você acha que deve fazer, o seu teatro. Ela me olhou, riu, falou assim, não, o meu teatro não dá pra fazer assim, tipo, em poucos minutos. Eu falei, entendi. Tudo bem, vamos ver de que maneira a gente pode fazer então. E aí continuamos trabalhando aquilo. Depois, numa outra situação, uma outra pessoa falou que não gosta do musical, de teatro musical. Porque ele não é teatro. Ele é entretenimento. Se eu pego essa deixa e a gente traz pra cinema, eu acho que a gente entra nesse lugar de falar de uma coisa crítica, que traz a reflexão, e me corrijam se eu estiver falando uma bobagem, e uma coisa que é puro entretenimento. Eu não sei se tem essa separação, essa diferenciação. Porque eu chamaria... Por exemplo, pra mim, teatro musical é teatro. Pra mim, Vitor Hugo. Mas eu respeito a fala da pessoa que falou que não é. Ele gosta de um tipo de teatro experimental. Ele chamou o teatro musical, o entretenimento, de comercial. Mas qual não é comercial? Se a gente volta pro início do nosso bate-papo, a gente tá falando justamente de que a arte pode te dar resultado também financeiro. Não pode? Sim. Se você vê hoje Noviça Rebelde, lotado o teatro, eles estenderam uma temporada inteira. Eles tinham uma temporada no Rio e uma temporada em São Paulo. Fizeram mais uma temporada no Rio de Janeiro, depois que voltaram de São Paulo. Será que foi ruim, financeiramente falando, pra Larissa Manoela? Não. Pra Malu Rodrigues, pro Pierre Baidelli? Não. Acho que não, né? Acho que pra nenhum deles. Pra orquestra, né? Que é enorme. Agora pro Eduardo Sterblit, ele fez Beetlejuice, que é um grande título do teatro musical. E ele falou, tô legal de teatro musical. No programa de Uma Babá Quase Perfeita, que encerrou a temporada semana passada, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, com ele, com o Eduardo Sterblit. Ele falou, quando ele acabou o Beetlejuice, ele falou, tô legal de teatro musical, não quero mais. Não por não querer fazer o teatro musical, mas ele falou, no programa de Uma Babá Quase Perfeita, tá escrito isso, ele diz isso. Pra mim, a troca que eu tive com o Besouro, com o personagem, foi tão grande, tão absoluta, assim, me entreguei tanto a ele, senti tanta entrega dele pra mim, que eu acho que tudo que existia pra eu fazer no teatro musical, eu fiz. Não tem mais do que eu possa fazer. E eu, não sei vocês, eu acho o Eduardo Sterblit um gênio da dramaturgia, assim, da atuação, né? E ele canta muito bem, ele atua muito bem, ele é muito magnífico. E aí, um dia, a produtora que tinha comprado os direitos de Beetlejuice comprou de Uma Babá Quase Perfeita, e um dos produtores falou pra ele, eu acho que você devia conversar com a Renata, que é a produtora-chefe. E aí, ele falou, por quê? Ele falou, porque eu acho que talvez você goste do personagem da Babá. Aí eu fui assistir. Eu acho que ele é mais gênio fazendo Uma Babá Quase Perfeita, o personagem de título, do que o Beetlejuice. Eu acho que ele nasceu pra fazer aquilo. É entretenimento? Claro que é.
Tem como não dizer que é. Mas será que ele faria se não fosse financeiramente rentável? Aí como que a gente faz essa separação entre as duas coisas? Eu acho que esse cinema aqui, por exemplo, voltando a falar de Wicked de Ainda Estou Aqui. Esse aqui é reflexivo, crítico, e esse daqui é entretenimento, ele não me diz nada. Será que ele não diz... Você conhece Mágico de Oz? Uhum. Você assistiu Wicked, não? Não, ainda não. Mas conhecendo mais... E Ana Clara, ainda que não tenha visto, veja. Já que você vai fazer cinema, veja. É um clássico, hein? Eu acho que é primordial. Um dos filmes que você precisa assistir. Ele não informa nada. Ele é só entretenimento. O Wicked é só entretenimento. Assim, ele não conta nenhuma história que me faça sair do cinema... Enfim, eu acho que a gente precisa trazer esse tipo de reflexão. Assim, o cinema, ele é um cinema que se divide dentro dele mesmo em múltiplas linguagens que comunicam, ou ele tem uma única função. Não, acho que é nítido que tem várias funções, que tem múltiplas linguagens que se comunicam, sim. E a questão do filme, todos eles, como até a Ana Clara falou, passam uma mensagem. Só que o que você comentou do comercial, e aí é uma visão minha, assim, sem fundamento nenhum. Como você falou, opinião a gente tem, mas tem que ter fundamento. Talvez essa agora não tenha. Mas o que às vezes me incomoda um pouco é quando... Porque tudo é comercial, mas às vezes esse comercial, ele tá à frente do que, na minha opinião, realmente tem que estar. Então, por exemplo, eu hoje em dia não tenho muito costume de parar pra poder assistir um filme. Porque é tão maçante eu chegar em casa, querer assistir uma coisa boa e eu sentar, passar um tempão escolhendo, e quando eu vou assistir é frustrante, é decepcionante. Então, esse ponto que você falou do entretenimento, do comercial, às vezes me pega um pouco ali. Às vezes frustra mesmo. Não, eu também quero... Eu quero reformular essa fala do tem que ter fundamento. Que tem que ter, obviamente, né? Mas eu acho que principalmente nas discussões que vão pro campo político, né? Assim, acho que não pode ser do achômetro, mas eu acho que tudo bem você ter sua opinião e não tá fundamentado em lugar nenhum. Eu gosto mais de torta de chocolate e tá tudo bem mesmo. Mas eu acho que quando a gente fala de algo que mexe com a sociedade politicamente falando, e a gente não tá falando partidariamente, a gente tá falando pra toda a sociedade, né? Então, política pública. Porque a gente precisa entender esses veículos de comunicação como parte fundamental daquilo que move a sociedade. E aí eu tratar disso de uma maneira não fundamentada é que eu acho que é quebradiço, que é problemático, né? Uma vez indo aí pra esse lugar que vocês estão vivendo, já viveram ao longo dos últimos anos, e agora mais fortemente a questão do Enem, caiu uma vez o tema na redação sobre a democratização do cinema. E aí eu acho que esse é o lance da gente pensar naquilo que embasa nossas opiniões. Eu tenho o incômodo de assistir um filme, de gastar um tempo pesquisando, vou assistir em casa, e aí ele me frustra. Tudo bem? Mas quando a gente fala dele como veículo de comunicação para toda a sociedade, e aí eu vou discorrer sobre isso numa redação do Enem, eu acho que é mais aprofundado, né? Sim. É mais necessário a base. Porque a gente fala assim... todo mundo pode ir ao cinema, a gente já discutiu isso até nas nossas aulas de sociologia. Todo mundo pode, todo mundo tem acesso, todo mundo pode pagar. Não apenas isso, né? Todos os lugares do nosso país, todas as cidades têm um cinema. Uma pessoa precisa se despencar para um outro lugar, para uma outra cidade, para assistir aquele filme que comunica algo. Por exemplo, a mensagem do Ainda Estou Aqui. Ela é uma mensagem, não sei se vocês já assistiram. Não vou dar spoiler. É um filme que comunica algo. E aí, todo mundo tem acesso àquele tipo de comunicação. Ou o próprio Wicked. A gente teve aí 2 montagens no Brasil do musical teatro, ambas em São Paulo. E vamos ter uma terceira em março de 2025, em São Paulo. Então, em 2016, a gente teve uma montagem de Wicked lá em São Paulo. Você assistiu? Não. Nem eu. O primeiro musical que eu assisti foi a O Novita Rebelde, né? É. E nenhum de vocês 2 assistiu o Elis, né? Não. Que a escola também foi. também. E foi fantástico também.
E aí a gente foi pra 2023, uma nova montagem de Wicked. Em São Paulo também, essa eu tive oportunidade de assistir. Mas pouca gente tem. Quem se despenca hoje, a gente tem uma fala de um grande produtor de teatro musical no Brasil, que é, trocando em miúdos, ele diz que se você quer assistir teatro musical de qualidade, vá a São Paulo. Porque ele fala sobre a problemática de viajar com uma grande produção. Eu, particularmente, e aí isso é muito pessoal, e pode não ter base nenhuma também, viu, gente? Mas eu acho que é muito elitista falar isso. Por quê? Porque, por exemplo, Beetlejuice é uma grande produção, imensa produção, de uma das maiores produtoras de teatro musical hoje no Brasil. Ela faz uma temporada grande no Rio de Janeiro e depois ela viaja pra São Paulo e faz outra temporada em São Paulo. E outros produtores já fizeram isso. Então por que o Wicked não pode? E aí a gente tem um outro veículo de comunicação, né, uma outra linguagem, que é a cinematográfica, que produz o filme. Leva pro cinema a peça. E aí dá oportunidade para muitas mais pessoas assistirem aquela história, discutirem aquela história, saírem do cinema falando sobre aquela história, também não vou dar spoiler, falando sobre uma história de amizade ali que sofre várias questões e que pode pôr em risco várias relações dentro da história. Pronto. Todo o país tem oportunidade de assistir. Ou nem todo o país, porque a gente já discutiu a ideia de ele é democrático, todo mundo pode, e a gente sabe que nem todo mundo pode, mas ele deu muito mais oportunidade, ele abriu muito mais esse leque, né? E aí eu volto na pergunta, quando que ele comunica? Eu tô perguntando especificamente da diferença entre esses dois filmes, né? Como grande entretenimento, Wicked, como uma coisa, teatro musical, que virou cinema musical, e que é uma história que conta a história de duas bruxas, ou seja, personagens que não existem, de Oz, de uma terra que não existe, e uma produção nacional, do Ainda Estou Aqui, que conta uma história real, de personagens reais, de uma família que ainda existe, parte dela, e aí sim ela faz uma crítica, talvez, a um governo datado, né? Um recorte temporal ali dentro da história, da nossa história. E aí a gente tem esse peso, o que comunica e o que não comunica, de um grande produto. É um produto, né? Tá sendo vendido. É um produto. Sim. A gente tem um que comunica e um que não comunica. Como que você que vai fazer cinema enxerga isso? O que você quer fazer depois? Assim, não, eu quero comunicar. Não, eu quero fazer o entretenimento para as pessoas só relaxarem e não falar nada, não comunicar nada. Pergunta difícil. Bem... Pera, deixa eu pensar. Eu acho que pelo que você falou, eu acho, me corrija se eu estiver errado, que você nem tem essa distinção, nem faz essa distinção, ou vê essa distinção, né? Muito clara. Eu sei que de todos os filmes que eu já assisti, séries, sempre vai ter uma reflexão no final. Você vai parar pra pensar no que aconteceu. Mas eu acho que não fica muito nítido pra todo mundo. Então, esses filmes mais reflexivos, como Ainda Estou Aqui, pesados, as pessoas sempre, pela história, se basear na vida real principalmente, as pessoas vão pensar em alguma coisa. Mas quando é uma coisa Wicked, por exemplo, tem algumas pessoas que podem até achar que é infantil. Duas bruxas, é um musical, não vão ver com animais esses olhos. Falam. Tem animais que falam? Mas isso não é um spoiler, isso é uma... Tá. Desculpa. Se foi um spoiler, desculpa. Desculpa. Não, enfim, e parece ser uma história interessante, principalmente o elenco que colocaram. Eu vi o trailer, então o figurino, o elenco principalmente, os cenários, parece ser tudo interessante. E eu não conheço, assim, a Dorothy, eu já vi Mágico de Oz, eu sei que não vai focar muito nessa parte, mas parece ser uma história interessante que pode não, com certeza vai trazer uma reflexão sobre, pode ser uma coisa mais leve, por exemplo, mas vai trazer alguma coisa. Perfeito. Não, eu concordo. Eu acho que, independente da função dele ser entretenimento ou ser uma crítica, sempre tem uma mensagem. Ele comunica. Sempre comunica e sempre vai carregar uma mensagem. Isso é, inclusive, perigoso. Às vezes a gente não percebe, é o que a Ana Clara falou. Eu assisto e eu não percebo que aquilo me comunicou alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que toda obra tem uma influência gigantesca. De alguma forma a gente vai carregar um pedacinho daquilo ali, sabe? Uhum. Eu tenho isso pra mim.
Vou inclusive indicar 2 filmes pra vocês assistirem em casa, que é o Menino e o Mundo, que a gente começou a assistir numa aula de Sociologia. É uma produção brasileira, uma animação brasileira, premiada. E Brasil, o filme. Também começamos a assistir um trechinho. Acho que não. Não, ele só comentou. Eu acho que eu mencionei. Eu falei, assista. Acho que você também vai achar interessante. É uma produção inglesa. Se não me falha a memória, é inglesa. Mas que se chama Brasil, o filme, e fala sobre o aparato repressor do Estado. E aí fala sobre essa questão justamente da burocracia, e a gente teria que falar de Max Weber, enfim. Não é o caso. Não. Mas Weber não. Ela não gosta. é interessante como a gente percebe isso no cinema, nessa comunicação. E aí são 2 filmes que a gente poderia usá-los para falar sobre a ideia de cinema que critica ou que comunica. Mas por que não usar Vingadores, Ultimato? Pra falar sobre a comunicação que ele traz. Né, eu acho que é isso. E a gente, não sei, acho que a gente já tá se encaminhando pro final. A gente poderia falar que falamos aqui de artes em múltiplas linguagens. Né, a gente falou de teatro, a gente falou de canto, a gente falou do teatro com o canto no teatro musical, falamos de cinema, e do cinema que a gente, na verdade, se fixou, talvez por um motivo óbvio, em cinema musical, né, também. Mas a gente poderia falar sobre o noir, que é um gênero não muito falado, acho que nem muito difundido, mas que é interessantíssimo. Sobre comédia, que você falou, ou a comédia romântica, que é muito essa coisa do refrigério, né? De você sentar em casa e é um filme Água com Açúcar, que é pra relaxar, Sim. Pra ficar bem em casa, né? E aí a gente, talvez, acho que fosse legal falar dessas artes em múltiplas linguagens em Teresópolis, que é esse celeiro, onde Maria Antônia já participou, teve a oportunidade de participar de algumas coisas. Ana Clara participou de coisas na escola, acredito que talvez na igreja, não? Na igreja também. Na igreja também. E tem aí esses grupos, né? A Maria Antônia citou vários diretores, atores, professores que eu adoro, como Janete Albuquerque, Thales, tem Liv Mila, tem uma penca de professores aqui maravilhosos. E que vale a pena conhecer, talvez, né? De falar do cursinho. Tem um pessoal aqui que está promovendo hoje, está produzindo hoje cinema também. Ontem aconteceu o Rio Web Festival, na Cidade das Artes, lá no Rio, com vários filmes indicados e vários artistas, inclusive um grupo de Teresópolis. Uma produtora nova aqui, chama 3 Nós Filmes, que produziu uma websérie chamada Prazer Sofia, só com atores de Teresópolis, e um deles foi indicado no Rio Web Festival, que é o maior festival de web do mundo. E ele tava lá entre grandes artistas do mundo todo. Tava a produtora, né, que é o Vitor Arcanjo, a Jane Dias e o Herculano Freitas, que foi quem foi indicado, fora o resto da equipe técnica. Então acho que vale muito a pena dar uma olhada no que está sendo produzido aqui. E eu creio que muita gente não tem nem conhecimento do que está acontecendo aqui. Eu, por exemplo, não fazia ideia que eles tinham sido indicados e que estavam lá. Então, como vocês não tinham ideia, né, de que tinha acontecido, o Rio Web Festival, agora, super recente, né, foi ontem, eles publicaram ontem, né, a participação deles lá. Depois entra no Instagram, se quiser segui-los, 3 Nós Filmes. Como vocês acham que isso pode mudar? De que maneira vocês acham que vocês podem ter mais contato com esse tipo de evento, de divulgação ou promoção desses veículos, dessas produções? Assim, agora a gente tá saindo da escola, né? Mas eu acho que eu gostaria muito que isso fosse mais presente nas escolas no geral. Lá, graças a Deus, a gente tinha você que trouxe o musical e as aulas de teatro na escola. Mas não são todas as escolas que têm pessoas proativas, assim, e que querem trazer esse mundo para todo mundo. Então eu acho que juntando e pegando esse gancho da escola, seria muito importante se tivesse presente também, desde cedo lá, a importância disso, o quanto a gente consome isso e que fosse divulgado realmente. Eu acho que seria uma parceria aí bem importante. Eu concordo com ela. O principal ponto seria as escolas. A escola sempre fez coisas diferentes com a gente, na questão de cinema. A gente era pequenininho, ou ficava na escola vendo um filme, ou eles iam com a gente até o cinema ver Meu Voto Favorito, por exemplo, que uma vez a gente já viu. Então, acho que a escola realmente é o principal ponto, porque lá vai ter jovens, mentes
as mentes jovens e tudo mais, que vão evoluindo. E acho que ali é o principal ponto para as pessoas começarem a ter gosto e virem e começar a dar apoio, dar um ibope para essas pessoas que estão começando, como você disse. E outra coisa que a gente já citou aqui também é porque os artistas, eles querem fazer acontecer e eles fazem, como eu também já disse, o possível e o impossível pra acontecer. Só que a gente precisa desse incentivo e... falando indiretamente, mas agora falando diretamente, a gente precisa também do dinheiro, entendeu? Sim. Precisa do apoio, precisa dessas empresas privadas, às vezes até de empresários, eu não sei. A gente precisa disso pra poder levar pra frente, entendeu? Pra poder fazer realmente acontecer, porque não é por falta de querer. Então, a gente entraria naquela parte, na frase clichê, mas é o clichê que é a mais pura verdade, né? Sim. Que é educação como base de tudo. E aí, de começar nas escolas, esse... investimento, dedicar tempo a isso, né? A apresentar mais, a trazer mais ideias, a trazer mais possibilidades, a levar pra fora daqui ou até pra ver aquilo que é produzido aqui dentro, né? E o investimento. Então fica aí pros investidores possíveis da cidade. A gente tem grandes empresários em Teresópolis, né? Muito grandes, que poderiam investir nesse fazer artístico em Teresópolis. No teatro musical, nas bandas, nos produtores de um modo geral, né? Produtor de audiovisual, que temos muitos hoje. Tivemos um festival, o Festival da Ocus Pocus, que é um dos grupos mais catedráticos daqui de Teresópolis. O ano todo eles vieram com grandes espetáculos deles, da história deles, reproduzindo, refazendo, remontando. Então, o que falta é o investimento. E a gente sabe que tem gente para investir. Então, de repente, se quiser chamar para reunião, para poder apresentar o produto, eu acho que os grandes empresários não vão se arrepender, porque estarão ligando sua marca a um produto de qualidade. E, gente, agradecer essas meninas aqui, belíssimas e super descoladas, super inteligentes, com quem eu pude trabalhar durante 3 anos e que eu desejo que tenham uma vida maravilhosa pós-ensino médio. Que vocês consigam realizar tudo aquilo que vocês querem. Obrigado pelo carinho. E aí, esse foi nosso primeiro Arte Terê Podcast. Você que gostou, ajuda a gente. Divulga, manda pros amigos, manda nos grupos de WhatsApp, divulga no TikTok, no Instagram, no Facebook. Manda pra vovó, pro vovô, pra assistir em casa, pra todo mundo, que vai ser joia. Obrigado, gente.